Bem, eu vou conversar agora com Nayara Barbalho, ela é coordenadora estadual de políticas do autismo, transtorno do espectro autista. Nayara, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Oi, Mauro, tudo bem? Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui. Bem, você coordena uma política estadual. Eu tenho visto que o Estado estabeleceu uma identidade para o autista, está fazendo vários centros de atendimento. Por que tanta atenção concentrada no autismo? A população é muito grande? Sim, primeiro é importante a gente considerar que o autismo ele só foi diagnosticado no Brasil há 30 anos, mais ou menos. Então, é algo relativamente novo. Só foi considerado deficiência em 2012, ou seja, para uma política pública efetiva e perene é muito pouco tempo. Então, o Estado do Pará, no ano de 2020, ano passado, ele publicou uma lei que cria uma política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, baseado em evidências científicas. Então, dentro dessa lei, vem uma série de acontecimentos, de instrumentos para que se possa executar essa política, né? Dentre eles, o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista, que está em obras, e os núcleos especializados que vão existir em alguns polos do Estado. Mas alguns já existem, né? Sim, nós já temos um núcleo inaugurado dentro do nosso centro de reabilitação 4, o CIR, que fica ali na Arthur Bernardes, e esse núcleo nós abrimos novas 300 vagas, mas há uma demanda reprimida muito grande por atendimento, muito grande, e os profissionais são especializados, né? E deve Então, ter muita gente sem diagnóstico ainda, né? muita gente sem diagnóstico. E é importante até aproveitar esse espaço aqui para desmistificar o fato de quem pode diagnosticar o autismo. Há um mito de que só quem diagnostica autismo é neuropediatra. Isso não é verdade, isso não está escrito em nenhum lugar. E isso só faz com que se sobrecarreguem esses profissionais que já são muito difíceis na rede. Então, pediatra pode laudar autista, psiquiatra pode laudar autista, clínico geral pode laudar autismo se aplicar os protocolos para a avaliação do transtorno do espectro autista. Essas pessoas deviam ser muito discriminadas por falta de informação, não? Muito. Na verdade, hoje o nosso maior calo é o preconceito, porque o autismo, ele é uma deficiência invisível. Você olha para a pessoa, você não sabe que a pessoa é autista. Ela pode apresentar algumas estereotipias, o balançar de mãos, alguns movimentos repetitivos característicos do autismo, mas efetivamente você só de olhar você não sabe. E aí o que acontece? Existe um pré-conceito de que, no caso de crianças especificamente, são crianças mal educadas, são crianças que não têm limite impostos pelos pais, né? No caso de adolescentes, são adolescentes estranhos, são adolescentes que não socializam. Então, havia realmente esse preconceito muito grande da sociedade em relação ao autismo, e é preciso que se considere que o autismo, ele lá atrás, em 1940, quando ele iniciou os estudos sobre ele, ele era encaixado na esquizofrenia, É uma né? doença mental. Então, exatamente. Hoje não é Então, considerado nem especial, não é? Não é uma pessoa especial. não, são alguns termos que também a gente não deve utilizar, que é uma pessoa especial ou um anjo. São algumas nomenclaturas que a gente tenta combater, né? É uma pessoa que tem uma condição diversa, neurodiversa, e que tem algumas dificuldades, a exemplo de dificuldades de socialização, pode apresentar alguns movimentos repetitivos, não necessariamente tem déficit intelectual,
Nem todo Não, a autista grande tem. maioria é extremamente inteligente, inclusive, né? Sim, muitos têm. Inclusive, há algum tempo atrás, o governo do estado fez um festival de talentos dessas pessoas, que aconteceu em abril desse ano. Foi o Tealentos, Tealentos. E foi impressionante o quanto de habilidades que eles apresentaram, né? De música, de dança, de artes visuais. Então, eles possuem muitas habilidades mesmo que nós, ditos típicos, não temos. Nayara, a partir de que idade pode ser diagnosticado? O autismo deve ser identificado na primeira infância, então, até os 2 anos de idade, os sinais já aparecem. E é muito importante que esse diagnóstico seja feito na primeira infância, seja feito de maneira precoce. E, na verdade, nem tanto o diagnóstico precoce é urgente, mas a intervenção, sim. A intervenção nos primeiros anos de vida, ela certamente ela muda o prognóstico positivo dessas pessoas no futuro. São Então, a intervenções intervenção medicamentosas? Não. não. São intervenções de equipe multidisciplinar de profissionais como fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo. Existe toda uma equipe multi para atender a pessoa com autismo. É importante a gente dizer que existem 28 práticas baseadas em evidências científicas para o atendimento da pessoa com autismo. Dessas 28, 24 são análise do comportamento aplicada, que é uma ciência aplicada pela psicologia para o atendimento do autismo. Então, não havia no estado do Pará nenhum atendimento de SUS voltado para a análise do comportamento aplicado. É o modelo que nós inauguramos no final do ano passado. Como não havia nada disso, deve ter hoje muito diagnóstico atrasado, né? Pessoas já na idade adulta que se descobrem autistas já numa idade bem avançada, não? Olha, eu confesso que a nossa equipe não esperava isso. Não há uma semana sequer que adultos autistas nos procurem, ou Por adultos que autodiagnóstico, desconfiam. eles mesmos. Exatamente, isso, exatamente. Nos procuram e muitos, inclusive, nos dizem: meu filho está sendo laudado e eu tenho certeza que eu sou também. Mas tem algum Então, fator hereditário, Nayara? sim. O autismo, ele é apresentado através de fatores hereditários e ambientais, ou seja, uma toxoplasmose, uma rubéola também, uma gravidez, por exemplo, pode causar, né, um baixo peso, uma prematuridade muito grande, mas 80% dele ele é hereditário. A educação intelectual do autista ela é separada da educação normal, do tipo normal? O autismo ele é um espectro, né? Então, como um espectro, eu tenho diversos níveis. Eu tenho desde o autista muito leve, que não tem nenhum comprometimento intelectual e quase não tem estereotipia e acompanha aqui a turma, e tenho aquele autista gravíssimo que precisa de um nível de suporte muito grande. Então, essa questão de educação, ela é muito complexa, mas vai depender desse nível de suporte que eles precisam. Alguns autistas, eles apresentam a deficiência intelectual. Outros autistas, por exemplo, apresentam altas habilidades e superdotação. Então, eles sim precisam de acompanhamento especializado. E todo esse diagnóstico é feito pelo SUS e por esses núcleos, né? Sim, o diagnóstico é muito improvável que um médico laude uma pessoa sem o suporte da equipe multi. Então, geralmente, se passam por avaliações para que dê suporte de um médico laudar o autismo. Vamos alertar os pais. Quais os sinais, os principais sinais que os pais devem ficar alerta para procurar ajuda? As principais características do transtorno do espectro autista são
dificuldade na socialização. Então, Desviar por o exemplo, olhar, por exemplo. desviar o olhar, isso, não olhar nos olhos, o não atender ao ser chamado pelo nome. Então, muitos pais identificam, acham, né, que é um problema auditivo, quando na verdade não é. Há os movimentos repetitivos que eles podem apresentar, a exemplo do girar objetos, né? Tudo, absolutamente tudo, eles giram, eles ficam o tempo todo repetindo movimentos, e a dificuldade na comunicação. Então, é importante Demoram mais a falar, a coisa. falar, um atraso de fala, exatamente. São as 3 principais características do autismo que já são apresentadas nos primeiros anos de vida, certamente, e que devem ser identificadas. A gente precisa quebrar também um mito do cada criança tem seu tempo. Alguns médicos também têm ainda essa fala, e no cada criança tem seu tempo, se perde um tempo precioso de E os intervenção. pais que identificaram esses sinais, qual o caminho? Onde eles devem ir? Existem 2 redes de atendimento da pessoa com autismo no SUS, hoje, no Brasil. Isso é um problema, porque essas redes de atendimento não conversam entre si, mas são os caminhos que temos. Nós estamos lutando para unificar esse atendimento. A rede da reabilitação, são os centros de reabilitação. Os encaminhamentos são dados através das unidades básicas de saúde, não é atendimento porta aberta, que a gente chama. Então, identificou os primeiros sinais, unidade básica de saúde. As unidades básicas de saúde devem ter equipe multidisciplinares, e nesse atendimento referenciam e encaminham para os atendimentos especializados. O outro caminho é o caminho da saúde mental. Os CAPs e os CAPSIs também estão na rede de atendimento da pessoa com autismo. Os CAPSIs atendem as crianças até os 18 anos, a partir dos 18 anos os CAPs atendem. Porta aberta. Isso que deve dificultar o entendimento dos pais, né? Porque é num local destinado a pessoas com problema mental. E Sim. então a mistura aí acaba criando um problema sério, né? Sim, essa forma como foi construída esses documentos de orientação, ela é muito criticada pelos especialistas do Brasil inteiro. Dentro dos CAPs, por exemplo, eu tenho vários tipos de atendimento, eu tenho dependência química, eu tenho ideação suicida, por exemplo. Então, são muitas condições onde não caberiam as pessoas com autismo, mas, infelizmente, há alguns anos atrás, foram esses os documentos que foram postos, né? Já tem alguns projetos de lei tramitando para que isso seja modificado a nível federal. O tratamento são exercícios comportamentais e não inclui medicamentos, não é isso? Não existe remédio para o autismo, mas existe remédio para algumas características apresentadas pelo autismo. Vou dar um exemplo: dificuldades de sono. Aí o médico pode entrar com uma medicação. Muita agitação, também se usa e utiliza também medicação. Então, não é para o transtorno em si, né? Mas são algumas características que vêm associadas ao transtorno. Você falou nesse centro de especialização que o Estado está construindo aqui na Presidente Pernambuco. O que lá vai funcionar? O CETEA, que é o Centro Especializado em Transtorno do Espectro Autista, ele vem a ser um laboratório de formação para profissionais. Então, além do atendimento que nós teremos, é óbvio que ele vai ter um número reduzido de atendimentos, porque ele precisa que os profissionais tenham espaço e movimento dentro das salas. Mas, além dos atendimentos, nós vamos ter salas espelho acopladas às salas de atendimento para que os profissionais possam lá passar por uma capacitação para esse atendimento especializado. Além dele, nós vamos ter os núcleos com este modelo de atendimento em alguns polos da região. Nesse momento, nós temos 5 municípios fechados dentro das policlínicas do estado. Já foi mapeada a população autista no estado? Você tem ideia de quantas pessoas hoje já receberam o diagnóstico?
Nós trabalhamos com uma proporção do CDC, que é o Centro de Controle dos Estados Unidos, onde nós temos uma proporção de 1 a cada 54 pessoas com autismo. Quando nós trazemos isso para o estado do Pará, nós estamos falando de, em média, 150 mil pessoas. Hoje, nós temos cadastrados no site da CESPA, através da carteira de identificação, 5 mil pessoas. E a cada dia, esses cadastros É aumentam. muito pouco, né? Então, é falta de informação, na verdade. É falta de informação, mas o cadastro só tem 1 ano também. E ele é obrigatório para quem tem laudo. Então, isso vai dificultando. É E uma qual a política nova. vantagem dessa identidade específica? A identidade é fruto de uma lei federal, que é a Lei Romeu-Mion, e ela garante um acesso de prioridade nos atendimentos públicos e particulares. Como eu disse, como não tem uma característica física, essa era uma das grandes dificuldades das pessoas com autismo. Para além disso, no estado do Pará, nós acoplamos a esta carteira um cadastro que cria a primeira base de dados sobre o autismo no estado. Então, esse cadastro, ele apresenta 45 perguntas que vão desde renda familiar até município, faixa etária, para que a gente possa ter essa visão realmente do autismo no estado. Nayara, os pais são envolvidos em algum tipo de treinamento? Os pais devem estar envolvidos em todos os atendimentos. Sem os pais, é muito difícil ter um bom resultado nesse atendimento. Existe um neuropediatra muito famoso no Brasil, o Dr. Salomão Schwartzel, que ele diz: se você só tiver 1 hora por semana de oportunidade de atendimento terapêutico, invista nos pais, porque o comportamento, o lidar com o comportamento, lidar de maneira correta com o comportamento é 24 horas por dia. Então, não adianta você passar 2, 3 vezes por semana num atendimento e quando sai, vai para casa e não tem esse controle. Então, os pais precisam estar capacitados também para lidar com esse atendimento. E as famílias aceitam tranquilamente esse envolvimento? Não. Não, essa não é uma realidade que eu posso dizer que é aceita de maneira tranquila. Nós temos, inclusive, nos nossos núcleos, dificuldades de fazer com que esses pais apareçam nos treinamentos. E mais do que isso, nós temos um índice altíssimo de abandono do pai. Geralmente, a mãe é quem fica como gerente, né, da família, como à frente de tudo, né? Os pais, eles têm dificuldades para lidar com isso. É um índice muito alto, não estou falando isso aqui em chute, existem pesquisas sobre isso. Então, quando a gente fala... Deve desestabilizar completamente a família, não? Sim, principalmente os graves. E então, Mauro, esse espaço também aqui é um espaço de conscientização, né? Quando a gente abre para falar sobre o autismo e dizer que, olha, não tem cura, mas tem tratamento, e existem muitos profissionais autistas no mercado, existe uma vida após o autismo. É muito importante a gente falar sobre isso aqui, porque os pais precisam compreender que esse suporte tem que ser dado pela família como um todo. E mostrar exemplos, né? Grandes exemplos aí de adultos que a gente ouve ler, ouve falar, é do Messi, jogador de futebol, grande Sim, nós campeão. temos médicos, advogados, atores que ganharam até Oscar, Anthony Hopkins ganhou ano passado. Então, o Elon Musk, que é um dos homens mais ricos do mundo, se identificou como autista leve, né? Então, nós temos muitos exemplos já para quebrar esse preconceito. Nayara, muito obrigado por todas essas informações. O que a gente puder ajudar para divulgar cada vez mais, pode nos procurar. Nós temos o maior interesse em ajudar e que tudo dê certo aí no centro especializado e que realmente o Estado entre com força para ajudar no que puder. Muito obrigado. Mauro, eu agradeço o espaço, a oportunidade de falar e conscientizar um pouco aqui. Espero que eu tenha contribuído com algumas informações. Nós estamos abertos também para qualquer atendimento dentro da Secretaria de Saúde. Muito obrigada. Obrigado pela entrevista. Até logo.